Amém? Diz assim: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá para que morrêssemos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que te dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que nós sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará no dia de hoje, porque vocês estão vendo, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Amém? Uma coisa que a gente tem que entender na guerra, querido, que o tema da nossa mensagem, da nossa campanha é vencer preposicionados ou preparados para vencer resistências. Porque a jornada com Deus tem resistências, querido. Já está tudo preparado, amém ou não amém? Jesus já foi na cruz, já morreu por nós, já estabeleceu, já decretou a nossa vitória, amém ou não amém? Só que haverá resistências para a vitória que não é nossa, a gente tome posse dela, porque é pela fé, porque Deus já fez. Lá no livro de 1 João capítulo 5, verso 4 diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós precisamos de ter a fé, porque a resistência do inimigo é para paralisar a tua fé, porque fé tem um objetivo de durabilidade, de quanto tempo que eu preciso de todas as formas continuar crendo, porque aparecerão desafios para que eu não creia. Só que se eu estiver posicionado, eu vou resistir, porque Deus me chamou para avançar. Posso ouvir um amém? E não para ficar paralisado. E esse texto mostra claramente para nós, querido, que eles já iam parando. Se não tivesse alguém de fé à frente, eles já iam parar, por causa daquilo que viram, porque eles olharam para trás, o faraó estava vindo. Então eles já tinham uma marca de escravidão. Quando eles olharam o faraó de novo, de que eles lembraram? Da escravidão. Só que Deus já tinha tirado eles lá do Egito. No lugar deles lembrarem da libertação, eles lembraram da escravidão. Irmão, posso te falar uma coisa? Você nunca vai vencer e avançar se você só lembra do passado de sofrimento e não do futuro que Deus tem para dar para você. Porque Deus foi lá no Egito e libertou eles, mas quando eles olharam para o faraó, eles lembraram logo, sabe de quê? Da escravidão. E poderia ter lembrado da libertação, porque essas duas coisas andam juntas. Porque aquilo que eu colocar os meus olhos é aquilo que vai me estabelecer onde eu vou chegar. Porque se você pensa que o diabo vai esquecer de você, querido, que você já foi escravo, porque o mesmo faraó que libertou foi atrás, instruído pelo demônio, para escravizar o povo novamente, porque aquela era a guerra deles, e se dependesse deles, ele perdia. Porque é isso que eu quero falar contigo, que depende muito mais de você do que quem está falando contigo. Porque o que Deus pode fazer é plantar uma semente no teu coração, mas quem faz essa semente crescer é você. Porque fé é uma semente, fé é uma que você recebe e faz ela crescer, e faz ela durar. Agora, se dependesse deles, querido, porque foi só eles verem o faraó, foi só olhar uma dificuldade, que a fé deles já foi para o lixo. Não pode ser assim, porque é assim que o diabo vence a igreja, vence um montão de gente na igreja, é dessa maneira. Porque eles olharam, viram o faraó vindo atrás. Porque às vezes a gente olhando aqui fala: é fácil isso, é fácil. Não, é fácil, é muito mais fácil quando eu coloco meus olhos no lugar errado, de eu desistir. Porque eles olharam para trás, o faraó estava vindo, não tinham como voltar. Na frente o mar vermelho, como que eles atravessam o mar? Era impossível, sim ou não?
e olhando do lado, para a direita, montanha íngreme, do lado esquerdo, estavam num vale, montanha íngreme. Como é que eles fogem? Não tinha saída. Mas fala para o teu irmão assim: para Deus tem saída, amém, querido? Era só olhar para o lugar certo. Porque apesar de ter obstáculo, Deus ainda faz milagres, meu irmão. Amém? Porque o que precisava ali era de milagre. Se não precisar de milagre, não precisar de Deus. Porque Deus estava ali para fazer milagre. Quando dá para você, é com você. Quando não dá para você, é com Deus. Por isso que eu tenho que entender isso e falar: Deus, estou precisando de um milagre. Porque nem sempre é milagre, é ação, sua ou minha. Tem coisas que é ação nossa, pela fé também. E milagre é com Deus, não é com a gente. Então tem hora que tu vai olhar para um lado e para o outro, não tem saída. O que você está precisando? De um milagre. A tua declaração é: Deus, estou precisando de um milagre. Porque Moisés, ele acreditava tanto em Deus que ele já deu essa declaração. Fica tranquilo, fica calmo. Moisés terminou falando: fica calmo. Antes de Moisés ir a Deus, ele teve que motivar o povo, teve que encher o coração do povo de fé, para poder eles falar: não, fica tranquilo, não fiquem calmo. Pastor, como é que fica calmo numa hora dessa? Acreditando em Deus, querido. Porque Moisés falou duas coisas para ele: não tenham medo e fiquem calmos. Sabe o que significa isso, querido? Não permita que a tua carne governe você diante dos teus desafios. Amém ou não amém? Não é com a carne que tu vai vencer, é com a fé, querido. É com o Espírito, a fé do Espírito. Mas o justo viverá pela fé. Viverá. Que dia? Hoje, amanhã, depois da manhã, e depois. Viver pela fé. Porque fé não é uma mensagem, é um estilo de vida. Eu me posiciono com ela. E na hora dos obstáculos, que é a hora de aparecer os crentes, querido. Você está me ouvindo ou não? Que Deus falou para Moisés: diga ao povo que marcha, que tem coisas que tu vai ter que continuar caminhando. Vai ver o milagre. Sacode a pessoa que está do teu lado aí e fala para ela assim, com carinho: fala, tu vai ver o milagre se você continuar caminhando. Amém ou não amém? Se eles parassem no obstáculo, não ia ver o milagre. Talvez o milagre está na outra esquina ali. Só que você tem que ir. Tem que continuar. Porque a jornada com Deus é isso. Ah, chutei o balde, pastor, é até aqui só e já era, querido. Tu não ia ver. Porque é a caminhada. Eu vou falar a respeito muito disso aqui hoje, que é esse. Eu vou terminar falando sobre isso, sobre a caminhada. Uma outra coisa que ele pediu: calma. O que ele pediu? Porque desespero não vence guerra. Crente desesperado, ele perde a guerra. Porque uma das coisas que o crente tem que entender é que ele precisa meditar, refletir, gastar tempo orando, gastar tempo jejuando, e não ficar desesperado. Desesperado vai na direção errada, querido. Por isso que Moisés falou: fiquem calmos, fiquem quietos. Então não dá para vencer guerra com desespero. E o primeiro sentimento quando chega uma guerra é de desespero. Desespero, anota aí: desespero não vence guerra. A gente precisa estar acima dos nossos problemas, para ver os nossos problemas abaixo de nós, para nós encontrarmos a solução. Agora, desesperado, querido, perde. Porque o Senhor ouviu o clamor e libertou. O Senhor ouviu o clamor e libertou. Nós não podemos esquecer isso, amém, querido? Fala: o Senhor ouviu o meu clamor e me libertou. Então você não pode esquecer nunca disso, querido. Porque se o inimigo voltar de novo para te escravizar, você tem que entender que o Senhor te libertou. Porque aquele que te libertou é aquele que te garante. Aquele que te libertou é aquele que te protege. Aquele que te libertou é aquele que te sustenta. Ah, mas eu estou vendo o diabo aí. Deixa o diabo para lá, meu irmão. Ele está aí nesse mundo aí, meu irmão. Mas o negócio dele é com quem não tem parte com Deus. Ah, mas ele perturba. Deixa perturbar. Quanto menos confiança você der a ele, mais forte você vai estar na guerra. Porque a gente semana retrasada aí falou que essa guerra,
Quem vence é quem está preparado. Ah, mas eu tô na igreja. Você está na igreja para se preparar para o teu dia a dia, meu irmão. Tem um combate aí nessa vida aí, irmão. E do nada acontece. De repente, acontece alguma coisa. E você não está pronto para a guerra, você perde. Porque no primeiro desafio, depois de liberto, sabe o que eles fizeram? Murmuraram. E murmuração atrai demônio, querido. Anota aí, murmuração atrai demônio. Porque as pessoas acham que porque foi liberto, que não vai ter mais desafio na vida dela. Irmão, você não vai ouvir isso da minha boca aqui não, querido, como pastor não. Que você não vai ter mais desafio, pelo contrário, você tem que se preparar para você encarar os desafios e vencer. Que a graça de Deus é a capacidade que Deus deu para você de encarar os desafios e vencer. Jesus disse assim: vocês pisarão serpentes e escorpiões. O que Jesus falou? Serpente e... Você conhece que serpente e escorpião tem veneno, todos os dois, amém ou não amém? Então Jesus disse que seria mole? Vocês vão ser em todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Então vai ter veneno no caminho, irmão. Essa jornada é essa aí mesmo. Ah, pastor, eu só gosto de moleza. Então, meu irmão, vai dar Deus ruim para tu. Porque o inimigo vai deitar e rolar na tua cabeça. Porque na vida tem desafios. Mas eu sou da igreja, por isso, irmão, tem tempo de paz. Tempo de paz é tempo de preparação para crente. Está tudo em paz? Está tudo dando certo na tua vida? Se prepara. A Bíblia diz que o rei Asa ficou em paz 10 anos, mas quando o inimigo veio contra ele, ele tinha construído muro, feito escudo, feito lança e continuava crente. Porque o maior perigo do crente é quando está tudo bem. Porque quando está no deserto, até um pingo d'água é chuva. Só que às vezes as pessoas esquecem que ainda tem desafios aí. Aí daqui a pouco não vem mais a congregação, não vem... Está perdendo a oportunidade de crescer, querido. Porque eu falei lá no encontro, eu gostaria de ter matado o diabo hoje, irmão. Que aí você resolvia teu problema logo. Porque ele vai fazer de tudo de novo para te perturbar. A questão não é ele, é como que eu estou. Você está me ouvindo aqui ou não? Porque o pessoal viu um milagre extraordinário. Deus foi lá, pisou no Egito, acabou com o Egito. 10 milagres, 10 pragas contra o Egito. E a primeira situação o povo murmurou. Você é daquele que murmura ou que adora? Pastor, o inimigo está vindo ali. Eu adoro. Tem baiano aqui? Vou contar uma de baiano, posso? Tem que ser igual baiano, irmão. Tem que ser igual baiano. O baiano estava na rede deitado e perguntou: maninha, tem remédio para picada de cobra aí? Tem não, menino. Por quê? A cobra te picou? Não, ela está vindo ali. Calmo. A cobra está vindo ali, manhã. Ele não ia sair do lugar, né? Então, queridos, tem que ser assim, meu irmão. O pessoal mexe com baiano, né? Outro dia um estava falando para mim que até o avião, quando chega na Bahia, ele vira de lado, de barriga para cima, para dormir. Sabia dessa, Kelly? Falou que o avião, quando entra lá em Salvador, ele vira de barriga para cima. Baiano dorme mesmo? Baiano dorme muito mesmo? Acorda cedo, 10 horas, 11 horas, meio dia. Perguntar ao Luiz, hein, Kelly? Ah, para trabalhar, né? Então, querido, aprende uma coisa. Tu tem que ser adorador. Adorador porque foi liberto, e adorador porque está vindo o combate contra você. Porque se está vindo o combate, porque o inimigo está querendo levar você de volta. Se você estivesse com ele, não tinha combate. Você está escravo. Você não tem autoridade.
Agora você está liberto, amém ou não amém? Estamos libertos, porque murmuração não vence opressão. Anota aí, murmuração não vence opressão. Não adianta murmurar, porque murmuração não vence opressão. Não vence. Você pode murmurar, pode olhar qual murmurador que vence opressão. E o que mais as pessoas fazem é isso. Porque agora tem um montão aí, tem gente que prega isso, triunfalismo, que agora eu vou viver num mar de rosa. Meu irmão, eu tenho que viver em paz com Deus, porque a guerra é do lado de fora e não lá de dentro. Você está ouvindo ou não? Jesus falou: quem largar casa, pai, mãe, irmão, por causa de mim e do evangelho, vai ganhar 6 vezes mais, 100 vezes mais, com perseguição. Porque você acha que o diabo vai ficar batendo palma para você, só vitória tua, todo dia, o diabo batendo palma, só vitória, só que ele vai ter que engolir a tua vitória, amém ou amém? Vai ter que engolir, porque você vai continuar na posição, porque na verdade ele quer travar a tua vitória, travando você. E quando ele apareceu lá, por que o faraó foi atrás dele? Já tinha ido embora e deixou ir, querido. Mas influenciado pelo demo, ele foi para lá e Deus deixou, porque ainda tinha um negócio para resolver com ele. Porque Moisés profetizou, e quando um crente profetiza, Moisés falou: está vendo esses egípcios, está vendo aí? Você nunca mais verá. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram todo mundo, irmão. Os egípcios foram afogados e pararam de perseguir. Esse espírito que persegue a tua vida para te perturbar, você pode ter certeza dele. Na tua caminhada com Deus, isso será resolvido, meu irmão, amém ou não amém? E você nunca mais vai ver isso nunca mais vai te perturbar, por causa da tua atitude de fé. Agora Moisés falou para eles: fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Atitude de fé, fiquem calmos, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Porque quando eu estou com uma fé firme, eu vejo um livramento, eu enxergo além daquilo que eu estou vivendo, porque Deus chamou você para ter uma visão fora daquilo que você está vivendo, porque o diabo quer estabelecer um patamar de luta, de sofrimento contra você, e Deus quer te dar uma visão de vitória, porque a visão de Deus é de vitória, a visão de Deus não é de paralisia, é de conquista, meu irmão. É isso que Deus queria mostrar para eles. Deus falou: fala para eles caminharem, fala para o povo marchar. E eles fizeram o quê? Marcharam, o mar se abriu. Porque quando tu obedece a Deus, o milagre acontece. Primeiro vem a obediência, depois vem um milagre, irmão. Se você está pronto para obedecer, Deus está pronto para fazer milagre para você. Aleluia. Porque eles podiam falar: Senhor, mas o mar vermelho está aí, irmão. Realidade não se nega. Anota aí, realidade não se nega. Mas não é porque você está enxergando a realidade que Deus deixou de fazer milagre. Ele quer que você entenda isso. Porque você só vai parar se Deus te mandar. Amém? Deus falou para caminhar, eles caminharam e o milagre aconteceu. Se Deus falasse, teve hora que Deus falou: para, eles paravam, porque estavam seguindo uma nuvem e uma coluna de fogo. Quando a coluna parava, eles paravam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Agora tinha hora de caminhar e hora de parar. Amém ou não amém? Porque a jornada com Deus é essa, é movimento. Eu estou caminhando, querido. Essa é a jornada. Porque Deus nos tirou da condição de escravo e não vai deixar o diabo nos escravizar novamente. Declare isso todo dia, querido. Comigo não, me escravizar nunca mais. Porque Ele tirou a gente, Deus já tirou a gente. Porque clamor movimenta os céus. Então, parafraseando, clamor movimenta os céus e murmuração paralisa os céus. Clamor, movimento. Ainda bem que tinha um crente no meio ali, querido, porque Deus ouviu o clamor deles. Lá no livro do Gênesis, Êxodo capítulo 1, diz que Deus ouviu o clamor deles e enviou Moisés para libertar eles. Porque Moisés era a solução que Deus tinha dado para libertar eles. E Moisés estava ali ainda cumprindo o seu papel, porque Deus tinha levantado Moisés para libertar o povo de Israel. E eles murmuraram, Moisés não. Se Moisés murmurasse, só que o mesmo Deus que ouviu o clamor deles é o mesmo Deus que estava ouvindo a murmuração. Cuidado, querido.
Que a mesma boca que adora, a mesma boca que declara, a mesma boca que confia, a mesma boca que clama, não pode ser a mesma boca que murmura. Porque o céu está ouvindo murmuração ou adoração. Murmuração prova fé. Murmuração prova incredulidade. E adoração prova fé. Pastor, mas nem sempre dá para adorar, então fica quieto. Faz assim, ó, a pessoa que está do lado aí. Fica quietinho. Se não dá para sair a adoração, fica quieto. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi clamar a Deus e depois botar a culpa em Moisés. Que também não adianta estar com a boca em Deus e o coração fora. Porque o texto diz lá que eles clamaram ao Senhor e depois foram acusar Moisés. Por que tu nos tirou do Egito para morrer no deserto? Aí olha a declaração dele. Porque uma pessoa, quando ela empresta a boca o demo, as coisas vão só piorando. Sabe o que eles falaram? Era melhor ficar escravo no Egito do que morrer no deserto. Irmão, vou preferir morrer 3.000 vezes no deserto do que ficar como escravo. Olha a declaração deles. Por que tu me tirou de lá do Egito? Eu não falei para você que era melhor ficar lá? Para nós era melhor a gente morrer escravo do que estar morrendo no deserto. Cacilda Becker. E você sabia que tem crente que tem essas mentalidades, querido? Porque não entende que o diabo está laçando a alma dele e fazendo ele profetizar fracasso, irmão. Porque não adianta nada dizer que crê e abrir a boca para profetizar fracasso. Pastor, quer dizer que agora eu sou daquela religião da palavra, aquelas palavras de... Não, querido, não é isso. Confissão. Você tem que confessar, crer, tem que crer. Não é repetir nada, é crer. Usar a boca com crença. Totalmente diferente de Moisés, que deu uma declaração para eles, pediu a eles: ficam firmes, fiquem calmos, que vocês vão ver o livramento, e vejam o livramento que Deus vai dar. Moisés com uma declaração de crença, e o texto diz que depois de falar com o povo, ele foi a Deus e levantou um clamor. Só os olhos dele, Deus falou: tá, que clamas a mim? Deus falou para ele: que clamas a mim? Porque Moisés estava com um clamor naquela hora, mas não tinha palavras, mas tinha atitude. Porque Deus consegue identificar uma atitude tua sem palavras. Moisés olha para Deus e fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque só vence guerra quem encara, querido. Só vence guerra quem encara. Não dá para vencer sem encarar. Agora a questão é que eu não vou encarar sozinho, porque a minha confiança está em Deus. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz que aquele que confia no Senhor, o Senhor endireitará as suas veredas, endireitará o seu caminho. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Então tem que encarar, porque nós temos autoridade para encarar e vencer as nossas guerras. Fala: eu tenho autoridade e proteção para vencer as minhas guerras. Eu não sei qual é a sua, querido, não sei qual é a minha, mas nós temos autoridade, nós temos essa capacidade, já está em nós, a nossa fé. No Salmo 91, Salmo 91. Estou animado com essa campanha, hein? Amém ou não amém? Esse aí, todo mundo sabe onde é, né? Salmo 91. Deve estar até amarelinho assim, não está? Não, vê se tua Bíblia está amarelinha aí.
Quando a gente não era crente, quantas vezes eu chego na casa de alguém que não é crente, está aberta a Bíblia aberta no Salmo 91. É religião isso, né, querido? A palavra só serve no nosso coração, como prática. Ficar aberta em casa não resolve nada. É 2 salmos que ficam abertos, no Salmo 23 e no 91. É ou não é? E vou chegar em casa, vou tirar minha Bíblia de lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que Moisés falou para eles? Fiquem. Descansa. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. Sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Aleluia. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe cederá e praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Estes estarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra com os pés, e o esmagará, o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com a longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha para o teu irmão e fala assim: está protegido, meu irmão. Que o tema da mensagem é caminhando protegido. Porque um salmo desse aqui, querido, tem que correr daqui em Nova Iguaçu de alegria. Sabia que eu estou protegido. Porque disseste, porque fizeste do Senhor a tua morada. Eu vou fazer. É Deus que decidiu isso. E Ele dá essa motivação a mim e a você como prática, para me ter essa confissão na minha vida, querido. Ter essa confissão, ter essa declaração, porque ele nos dá motivo para termos uma confissão de fé. Fala: eu tenho motivos para ter uma confissão de fé. Eu posso confessar minha vitória, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. A minha confiança está nele. Nós podemos ter essa declaração de fé. Eu posso, você pode ter uma declaração de fé. Posso ouvir um amém, meu amado? Então vou terminar com essa aqui, querido, que você pode ter uma declaração de fé, que você tem autoridade para ter uma declaração de fé. Porque semana que vem eu vou falar isso contigo, que o inferno envia inimigos para fazer guerra contra você. O Salmo 91 está abrindo os olhos da igreja, porque o inferno envia inimigos para fazer guerra contra você. O primeiro inimigo é o laço do caçador, ou o laço do passarinheiro, que em outras versões é o laço do caçador, ou é a armadilha do caçador. É o primeiro inimigo que via. Você já viu uma coisa? Tem gente que está na maior velocidade e de repente ela para. É o laço do caçador, que foi enviado. Ele laça a pessoa para que a pessoa não passe dali. Agora, pastor, o que é isso? O que eu faço para avançar? Escolher. Porque eu já sei que tem armadilha por aí. Tem armadilha. Já existe armadilha. Agora também tem a decisão, a minha escolha de não cair na armadilha. Porque o conselho do céu é para avançar. Qual é o conselho do céu? É a mesma palavra para resistir. O conselho do céu é para avançar, resistir.
E a proposta do inimigo é paralisar. Qual é a proposta do inimigo? Laço do caçador. Um inimigo, um demônio chamado laço do caçador, que vem para paralisar. A pessoa está indo bem, daqui a pouco ele começa a fazer situações para paralisar a pessoa, para amarrar a pessoa naquilo que ela está vivendo. Qual é a proposta dele? Que as pessoas não tenham resultado, e pela falta de resultado, as pessoas perdem a convicção delas, que depositaram em Deus. Deus vai ser Deus, eu tendo convicção ou não, querido. Porque o inimigo vai tentar tirar as tuas convicções. E muitas vezes, quando a gente vê, já caiu no laço. Porque Deus falou para a gente ir, avançar, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir a tomar o território. Quando alguém está avançando, ele vai fazer de tudo, esse laço do caçador, para levar aquela pessoa a cair numa armadilha. E a armadilha geralmente é um pecado. E esse pecado vai paralisar as pessoas. Porque a gente entende, o povo de Israel caminhando com Deus, derrubou muralha, tal. Mas quando chega em um detalhe, um momento antes, o pessoal que veio antes foi paralisado. Porque eles entraram na terra, viram o fruto, tinha uma promessa, eles estavam na direção de uma promessa. Eu falo assim, eu estou indo na direção de uma promessa de Deus para a minha vida. Tem que continuar indo, querido. E o laço do caçador, ele não quer que você chegue na tua promessa. E o povo de Israel foi lá, entrou na terra, pegou o fruto, viu o fruto, a terra é boa, viram a terra e perderam para a mentalidade deles. Porque quando voltaram, já tinha caído em armadilha. Porque a declaração deles era: o inimigo é mais forte do que nós. Como é que eles sabiam? Vimos cidade fortificada, perderam para os olhos. Vimos os gigantes, filhos de Anak. Essa foi a declaração deles. Porque qualquer obstáculo, qualquer guerra vai ficar do lado de fora. Agora quando ela entrar dentro de você, já era, tu perdeu. Porque tem que continuar com Deus dentro de você. Amém ou amém? Porque Caleb falou, vamos avançar. Vamos avançar, vamos resistir. Eles foram paralisados. Não podemos ir contra esse povo, porque nós éramos como gafanhoto. A mentalidade deles é que o povo estava vendo eles como nada. Meu irmão, se o diabo consegue colocar na tua mente que tu não é nada, como é que tu vai vencer? Deus pode falar o que for contigo. Porque tem gente que está esperando ser animado para colocar. Deus está querendo te influenciar, amém ou não amém? Influência por dentro. Ser animado é na alma. Tem que animar, bate no ombro, vai, acordou, amanhã está deprimido novamente. Deus quer influenciar você, Ele quer ser a fortaleza da tua vida. Você está me ouvindo ou não? Mas eu não posso, porque essa é a proposta do inimigo. Paralisar com a mentalidade. Não deixa acontecer isso contigo não, querido. Que é esse aí, o laço do caçador. Um inimigo vindo do inferno para paralisar você. Para paralisar você que estava avançando, estava conquistando, e ele vai tentar paralisar você com o laço do caçador. Embaraçar os teus pés. Porque pecado afasta as pessoas de Deus. A primeira coisa que o casal lá do Éden fez foi se esconder de Deus. E pelo contrário, tinham que pedir perdão a Deus. Não importa a armadilha que o diabo arme para você, pede perdão a Deus, querido. Pede perdão e volta para o caminho, amém ou não amém? Porque o mar só vai se abrir se tu continuar caminhando. O milagre só vai acontecer se tu continuar caminhando. Você verá o milagre se você continuar caminhando. Amém? Fica de pé. Fala, eu preciso continuar caminhando. O milagre vai acontecer. Fala, eu vou chegar na terra da promessa, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou na morada do Altíssimo, eu estou na cobertura do Altíssimo, eu estou na proteção do Altíssimo. E na minha obediência, o milagre vai acontecer. Moisés, que clamas a mim? Essa foi a resposta de Deus. Deus é simples, querido. Deus é simples. Moisés, que clamas a mim? Diga ao povo que marche.
dá uma ordem, dá uma direção. A direção é para marchar, meu irmão. A direção é para continuar. A direção é para continuar crendo, porque Deus vai fazer o milagre e aquilo que perturba você não vai te perturbar mais. Esse momento que você está vivendo vai passar. E Deus está contigo. Levanta tua mão bem alta e fala: Deus está comigo. Eu estou na proteção de Deus. Eu estou no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, na cobertura do Altíssimo. A minha confiança está em Deus. Aleluia. Oh, chacantalabaxere, cantarabaxê. Aleluia, Espírito de Deus. Nossa confiança está em Ti, depositada em Ti, meu Deus. A nossa confiança está no Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu fiz do Senhor, porque eu disse que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus meu em quem eu confio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Qual é a tua guerra, querido? Fala para a tua guerra assim: eu posso vencer a minha guerra com uma confissão de fé. Amém, meu irmão? Eu não sei qual é a tua guerra, mas na tua confissão de fé, que você pode vencer essa guerra, que você está posicionado para vencer essa guerra, você vai vencer essa guerra, porque você já é muito mais do que vencedor, e é Deus que está te apoiando, meu irmão. É Deus que abre o mar vermelho, é Deus que produz o milagre que você precisa. Você vai ver coisas acontecerem, porque tu se posicionou para vencer essa guerra. Se anima aí, meu irmão. Confessa aí: eu posso vencer essa guerra. Eu não sei qual é a tua guerra. Depois tu vai falando: eu posso vencer essa guerra. Quando a guerra chegar, quando a vontade chegar, quando o desejo chegar, eu posso vencer essa guerra. No nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Acabou, pessoal. Mas a gente volta. Breve. Sábado tem a nossa consagração aí, tá bom? Domingo nós estamos por aí novamente. Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos que creem. Digam: beijo, boa noite.